E aí, meu povo, estamos de volta para mais um vídeo da nossa série de Natal, então, que é o Histórias de Fantasmas para o Natal, que a gente está tendo aqui no Lervici pela primeira vez. O gato está aqui comigo, me fazendo companhia, o Rakan, e hoje a gente vai conversar sobre uma história que não é britânica, diferente dessa tradição, né, que é costumeiramente britânica, né? É uma história norte-americana, dos Estados Unidos, que foi escrita em 1820, que é bem famosa, gente. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, do Washington Irving. Então, vem comigo logo depois da nossa abertura. Então, povo, estamos de volta aqui. O gato tá aqui comigo, né? Fala oi pra eles, Rakan. Olha lá, gente, ó, o Rakan tá aqui comigo. Né, Rakanzinho? Fica aí. E a gente vai conversar hoje sobre essa história aqui, ó. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, do Washington Irving. O nome original é The Legend of Sleepy Hollow. Não sobre o Cavaleiro Sem Cabeça, mas sobre Sleepy Hollow, que é esse vilarejozinho onde acontece essa história aqui. Essa história foi originalmente lançada em 1820 e ela foi lançada num livro, peraí que eu tenho que ver aqui o nome do livro aqui, porque eu marquei a colinha para vocês. Ela foi originalmente lançada num livro chamado The Sketchbook of Geoffrey Crayon, do autor Washington Irving. Ela saiu primeiro nesse livro, aí depois é uma das histórias mais, eu acho que é a história mais famosa do Washington Irving, juntamente com aquela Rip Van Winkle, que também é bem famosa dele. Isso aqui, gente, é um conto curtinho, tem umas 80 páginas mais ou menos. Não, nem 80, gente, tem 65 páginas. É uma história bem curtinha, é um conto que foi escrito com base nas tradições, então, também das Ghost Stories for Christmas, as histórias de fantasma para o Natal. Porque o livro aqui, para vocês terem uma ideia, em um devido momento da história aqui, os personagens vão se reunir ao redor da lareira para contar a história de fantasma na noite de Natal, gente, na noite das vésperas de Natal. E é onde surge então a história do Cavaleiro Sem Cabeça. Olha para vocês verem que legal. Então, vamos pro início aqui. A gente tem o nosso protagonista, o Ichabod Crane. Ichabod Crane é um professor que está vindo da cidade grande e ele não tem onde cair morto. Ele não tem dinheiro, ele tem pouquíssimas roupas, a pouca roupa que ele tem, ele traz assim amarrado naquela. Ele faz assim, aquilo lá, gente, aquela trouxinha, né? Que o Chaves andava muito, sabe? A trouxinha com a roupa, coloca na beira de um bambu, coloca uma trouxinha com todos os pertences ali dentro, ele anda desse jeito, vagueando. Ele chega então a Sleepy Hollow. Aqui o nome que eles deram nessa tradução, eu esqueci como é que foi, gente. Mas parece que fica em Connecticut. E realmente essa cidade existe de verdade. Hoje ela mudou o nome, mas ela realmente existe de verdade. Ah, eu não sei como é que colocaram o nome aqui não. Mas então, ele chega na Sleepy Hollow oferecendo seus serviços de professor. Porque ele é professor das aulas das séries primárias, né? E ele ensina a ler, a escrever, a fazer cálculos, o básico do básico. Só que naquela época, né, 1820, a história se passa ainda antes, em 1780 e 90, por aí. Era um luxo você saber ler, você saber escrever e tudo mais. Então, o serviço dele não é tão requisitado assim. Mas ele meio que vai adentrando a cidadezinha e vai convencendo as pessoas de que leitura, escrita, cálculo, esse tipo de coisa é uma coisa que vai formar o futuro do país. Então, ele vai fazendo a cabeça do povo e o povo começa então a matricular os alunos da escola dele, que é uma sala que ele consegue aí abandonada. Ele dá um jeito ali, monta uma sala de aula improvisada e
parte então para poder dar aula para esses alunos. E ele vai se embrenhando nos costumes dessa cidadezinha de Sleepy Hollow, que é uma cidade que tem muito das raízes holandesas, dos colonizadores holandeses ali, cravados assim no cerne da sociedade dessa cidade. Então o povo é um povo bastante, como que eu posso dizer? Um povo bastante crédulo, porque é muito interessante isso, gente, o jeito como o autor descreve a cidade. A gente, conforme vai lendo isso aqui, você vai percebendo que a cidadezinha de Sleepy Hollow, que é o verdadeiro protagonista aqui, ela tem uma aura de encantamento, uma aura de mistério, uma aura assim quase mágica ao redor da cidade. Aí tem todas as lendas, né, que é bem interessante. No comecinho da história já começa, né, o narrador falando pra gente que as pessoas falam que já ouviram gritos fantasmas vindo da floresta, as florestas seculares de lá, e que tem gente que já viu um duende correndo do meio da mata e entrando no outro canto. E tem gente que já foi levado por fadas e voltou semanas depois. E que tem gente que já escutou um fantasma galopando, aí lá vem o negócio aí do Cavaleiro Sem Cabeça. E tem o mais famoso e o mais célebre dos fantasmas da região, que é o tal do Cavaleiro Sem Cabeça, que é o nosso monstro aqui, né? O cara que dá a capa, o cara que dá a fama dessa história, né? Que é então esse cavaleiro fantasma, que ele fica vagueando pelas florestas ali, pelos bosques, ele não tem a cabeça, ele vagueia num corcel fantasma também, e dizem que ele procura a cabeça perfeita para colocar no pescoço, porque ele era então um oficial que nas guerras passadas perdeu sua cabeça durante uma batalha e segue essa lenda toda. Acontece que o Ichabod Crane, ele é um cara que, embora muito estudioso, muito culto, ele tem esse lado supersticioso bastante aflorado nele. Ele tem medo dessas coisas, ele sabe essas superstições de não poder cruzar com um gato na frente dele, não poder passar debaixo de uma escada e ter que jogar o sal assim para poder expelir fantasmas, espíritos ruins, jogar o punhadinho de sal por cima do ombro assim para afastar a má sorte. Ele tem tudo isso, ele tem essas maniazinhas. Ele carrega com ele, na trouxinha dele, um livro com o livro das feitiçarias e os encantamentos da Nova Inglaterra, que não sei o que, não sei o que. E fala justamente sobre isso. Ele lê muito esse livro e da onde que ele pega essas superstições e tudo mais, né? Acontece que o Ichabod Crane, ele acaba se apaixonando, mas tem uma paixão bem... Vamos lá, vamos chegar lá. Ele acaba se apaixonando pela jovenzinha, bonita, rechonchuda, fofinha, Katrina Van Tassel, que é a filha do Lord Van Tassel da cidade. E o Lord Van Tassel é o fazendeiro mais rico de toda a região. O cara tem uma casa de fazenda gigantesca e espetacular. As plantações dele assim brotam milho do chão como se fosse ouro. O celeiro é cheio de animal e cheio de comida, e cheio de plantações e de sacos e mais sacos de alimentos para ser vendido. O cara, ele anda assim, o traje mais impecável que o dinheiro pode comprar na época. O cara era o top ali da vizinhança. E o Ichabod Crane, que não é bobo nem nada, ele vê, a Katrina é bonitinha, mas o que o pai dela tem é ainda melhor. Então vou ficar de olho nesse cara aí. Vou ficar de olho nessa menina. Quem sabe eu não consigo uma coisa melhor. Quem sabe eu não consigo conquistar a mão dessa menina e todo o império dos Van Tassel venha pra mim. Ele pensa desse jeito. E acontece então que a gente vai ter o que boa parte do livro, que não é o foco no fantasma, mas sim na Sleepy Hollow e também aqui no Ichabod Crane tentando conquistar a jovem Katrina Van Tassel. Aí tem o Bron. O Bron é o valentão da cidade, ele é o herói da cidade, porque ele é um cara esperto, ele é um cara robusto, é um cara forte, é um cara corajoso, é um cara contador de vantagem, é o cara que é amigo de todo mundo, mas também é o cara que bota medo nos outros. Ele é um valentão. Só que ele é um valentão bonzinho, digamos assim, porque ele não é de arrumar briga. Ele é um valentão assim que você passar no caminho dele, ele vai brigar com você. Mas se você não estiver no caminho dele, ele é seu amigo.
E o Bron, ele é adorado por todo mundo, as mocinhas suspiram por ele e tudo mais, esse tipo de coisa. E o Bron tem um interesse platônico na Catelyn Van Tássio de muitos e muitos anos. Ele vem investindo na Catelyn, tentando conquistar o coração da moça, e a moça nunca dá bola para ele. E com a chegada do Ichabod Crane, a paixão se inflama mais, porque a Catelyn começa a dar bola pro Ichabod. Ela começa a mostrar interesse pelo Ichabod. E o Bron fica raivoso com isso, porque ele não consegue nada, o que acontece, por que ela não dá bola para ele, esse tipo de coisa. E acontece que a gente vai chegar então na noite fatídica que eu contei no início desse vídeo, que é uma festa, a festa da véspera de Natal, né? Que eles estão comemorando na véspera de Natal, e toda véspera de Natal o Sr. Van Tássio dá uma festa, um baile gigantesco na casa dele, na mansão dele, na fazenda, na mansão de fazenda que ele tem. Ele dá essa festa e convida todo mundo. E o Ichabod, claro, vai fazer a social, né? Ele vai lá também, né? E acontece que ele vai ter toda aquela festança, vai ter toda a dança. O Ichabod se gaba muito de ser um bom dançarino, e ele realmente é um bom dançarino. Ele conquista todas as damas. Detalhe, tem uma época aqui do livro, ele começa a dar aulas de canto e faz um coral para a cidade com as moças. E as moças ficam tudo derretidas por ele, porque ele é um cara educado, um cara culto, um cara inteligente e que canta muito bem. Então, ele tá com a cidade assim na palma da mão dele. Só que ele não contava que eles têm essa tradição da Ghost Story for Christmas, a história de fantasma para o Natal. Eles vão, então, depois de toda a comilança, de toda a dança, de todas as brincadeiras, eles vão sentar ao redor da lareira e vão contar a história de fantasma. E aí a gente vai relembrar, então, do fantasma do Cavaleiro Sem Cabeça, aqui, que é a lenda recorrente dessa cidadezinha de Sleep Hollow. Eles vão contar várias histórias e vão chegar nessa história do Cavaleiro Sem Cabeça. Gente, o Ichabod vai ficar aterrorizado. Nossa, peraí, gente, aqui. É muito legal. E eu paro de contar por aqui, porque é um conto bem rápido. Mas o interessante desse conto aqui não é você não saber o final e descobrir o final conforme for lendo. Não, porque isso aqui é uma história muito famosa, uma história muito antiga. Com certeza já deve ter visto alguma adaptação dessa história. Então, não é a graça, não é essa. A graça é você ler a história da maneira como o autor a escreveu, com toda essa aura mística ao redor da Sleep Hollow, e todo esse mistério ao redor de por que a cidade é assim, e essas curiosidades, e o Ichabod, né, enfrentando e adentrando nessa cidade toda mística, com a sua superstição toda dentro dele, e esse amor que ele tem, amor assim que ele tem pela Catelyn, é muito legal. E o final, o capítulo final, né, que vem então de cabeça o Cavaleiro Sem Cabeça, porque é no final que esse cara aqui, esse fantasma brilha. E gente, povo, que é isso aqui? Gente, olha, leitura necessária, curtinho, povo. Essa aqui é uma edição da editora Nova Alexandria. Faz tempo que eu tenho isso aqui. É uma edição curtinha, então é uma edição mais bonitona aí que saiu pela editora Wish, que tem, além desse conto aqui, tem mais uns outros 3 contos do Washington Irving, que é bem legal essa edição também, eu tô querendo comprar ela. Mas é uma história imperdível, é uma história assim de leitura muito rápida. Isso aqui eu li em uma sentada só, você pega e vai até o final, porque isso aqui é imperdível, gente. É uma história que foi escrita de uma maneira bem, como que eu posso dizer? Ela é de uma maneira bem assim, o barroco da literatura norte-americana, porque aqui a literatura de ficção norte-americana estava começando a ganhar os seus moldes ainda, diferente da literatura britânica, que já era secular, né? Agora a literatura de ficção norte-americana estava no comecinho ainda, estava começando a ter autores norte-americanos a escrever ficção e tudo mais, porque querendo ou não, né, gente, a América como um todo é um continente muito jovem ainda, né? Jovem no quesito conquistado pela civilização moderna. Porque, né, a gente sabe que está aqui há muito tempo, mas depois de tudo aquilo, né, que foi conquistado, foi descoberto pelo mundo, digamos assim, entre muitas aspas, descoberto,
é um continente bem jovem ainda, inclusive os Estados Unidos da América. Então, eles não têm a tradição secular da escrita, da literatura, como o Reino Unido tem. O Reino Unido tem obra literária que data de, nossa gente, 1500, 1200. Tem coisa antiga pra caramba na literatura britânica. Então aqui você vê que a forma dele escrever é uma forma bastante rudimentar ainda. Então tem hora que ele pega em devaneio, ele resolve falar da comida que está sendo servida no jantar. Aí ele vai falar do prato tal, e o prato tal, e a moça rechonchuda que fez aquele prato, que tem o parente que veio direto da Holanda e ela aprendeu, entendeu? Ele se perde em devaneios na literatura dele. Mas isso não deixa de modo nenhum a peteca cair, não deixa de modo nenhum que o livro fique chato. Pelo contrário, o livro fica rico de informações. O livro fica assim, é gostoso de ler, gente. É gostoso, é legal. Nossa, gente, eu recomendo demais que vocês leiam isso aqui, porque olha, é um livro muito bom. E agora, vamos falar de adaptação. Isso aqui teve muitas adaptações, mas as duas mais notáveis que eu destaco aqui são então justamente as que vocês estão pensando. Tem então a primeira adaptação notável dele que eu indico é uma animação da Disney de 1949, que se chama então As Aventuras de Ichabod. Vocês devem ter visto esse filminho, né, gente? Eu acho que tem até no YouTube, se não me engano, tem no YouTube. As Aventuras de Ichabod. Gente, que legal! E surpreendentemente, essa animação da Disney é a mais fiel possível ao livro. Gente, aquilo ali é sem tirar nem pôr nada. É o livro transcrito para tela gigante, para tela animada. Porque, olha, gente, aquilo ali é maravilhoso, é magistral, é incrível, estupendo. Ele pega até nuances aqui, assim, que tem no livro, que é coisa que a gente pensa que funcionaria só na literatura, ele pega e transpõe para a tela. Então, gente, é muito bom, eu recomendo demais que vocês assistam essa animação. E depois, como adaptação notável, é o famosíssimo, né, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, de 1999, dirigido pelo Tim Burton, e tem um elenco estelar gigantesco, mas entre eles tem o Johnny Depp e a Christina Ricci. Eu amo esse filme. Para mim, esse filme é uma grande homenagem aos filmes da Hammer, a Hammer Studios, Hammer Productions, né, que é aquele estúdio britânico de cinema da Hammer, lá do Reino Unido, que fazia filmes nos anos 50, 60, 70, filme de terror. Vocês sabem o que é a Hammer, né, gente? E pra mim esse filme, o Tim Burton homenageou tudo que a Hammer já fez. Ele fez uma história, assim, espetacular. Ele pega aqui o esqueleto do livro e utiliza como base para poder fazer o seu roteiro ao redor desse esqueleto. Então ele vai fazer uma coisa diferenciada, bem diferente. A gente tem assim personagens, a gente tem a localidade, a gente tem o visual que é muito citado aqui, né, da cidadezinha, da floresta mal assombrada, mas é uma história nova. E nem por isso deixa de ser um filme bom, gente. É um filme magistral, um filme espetacular, assim, esplêndido, que eu recomendo demais também. Então, assistam essas duas adaptações. A versão de 49 da Disney e a versão de 99 do Tim Burton. Muito boas. E o livro, gente, não percam. É um livro incrível, todo mundo tem que ler. Ainda mais nessa nossa época de Natal, né, gente? Porque se a gente for seguir a nossa tradição aqui, então, das histórias de fantasma para o Natal, isso aqui é um prato cheio. Então, eu recomendo demais, pessoal. Então, povo, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. E eu aguardo todo mundo aqui amanhã, viu, gente? Então, tchau, tchau, povão.